Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Cicatman. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajuda, não seja pelo Pix, seja pelo apoio, ou seja pelo Valeu. Que por apenas R$ 2,99 ao mês sejam membros do meu canal e que por mais R$ 2, vocês, além de ter os benefícios de fazer todos os nossos cursos, vocês podem também participar do nosso chat no Telegram e participar também, além do indicar os vídeos para o nosso canal. Bem, uma coisa que muitos me perguntam, né? Eu queria até pedir aqui desculpas, é porque eu andei sendo um pouco duro demais com os católicos tradicionalistas no Brasil, certo? Muita gente, muitos inscritos do canal vieram me perguntar minha opinião sobre o catolicismo tradicionalista. Inclusive o Lucas Lancaster ontem veio conversar comigo sobre isso, etc. Pois bem, vejam, eu só pergunto se eu sou tradicionalista ou não sou. Vejam, eu não sou católico tradicionalista. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou católico tradicionalista, porque é o seguinte: eu, Matheus Tibus, estudei, né, muito tempo, muito material católico tradicionalista. Já estive em fóruns de catolicismo tradicionalista, né? Tenho inúmeros amigos que são, inúmeros, né? Quase todos. Agora, eu nunca tive na minha vida a oportunidade de ir à missa tridentina. Mas como, Matheus, você não foi? Tem uma coisa que a direita brasileira não entende muito bem, né? É que não é todo mundo que mora nas metrópoles. Não é todo mundo que vive em metrópoles. Muita gente pensa que, acredita que, não. A maioria dos brasileiros moram em metrópoles. Nem a maioria, de fato. Uma minoria. A câmera agora está dando defeito, né? Ou seja, eu não posso dizer que sou católico tradicionalista e, além de não ter essa oportunidade, né, que eu não vou viajar para outra cidade para assistir a uma missa, não faz sentido, né? Com o tempo, eu confesso que isso foi me deixando cada vez mais afastado do catolicismo tradicionalista, né? Eu tive esse afastamento prático, né? E também porque o meio começou a ter certas coisas que me davam uma certa repulsa. Por exemplo, uma coisa que eu sempre via em grupos católicos tradicionalistas era uma mesma reclamação que existe também em outros ambientes católicos, mas bem menos que no tradicionalista, que é falta de fé. Estou numa crise de fé. Estou numa crise de fé, Matheus. Isso é uma coisa que eu via muito no meio católico tradicionalista, e vejo muito ainda, né? Uma coisa que muitos falam: a missa tridentina, os sacramentos tradicionalistas são que segura a minha fé. Eu fiquei pensando, poxa, eu vivo a minha fé sem precisar de nada disso. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aí, né? Então isso aí é um meio que com o tempo foi me causando cada vez mais, digamos assim, um afastamento prático. E conforme eu fui estudando, né, conforme eu progredi nos meus estudos, eu percebi que, além desses problemas práticos, né, que já eram algo que me tinha afastado do tradicionalismo, que a posição católica tradicionalista também tinha muitos problemas teóricos, né?
que muitas vezes o catolicismo tradicionalista parece partir de uma hermenêutica da suspeita. Né? Muitas vezes não, quase sempre. Eles fazem uma análise do magistério conciliar que parte de uma hermenêutica da suspeita. E existe aí também um elemento muito forte, lógica das aparências. Né? Essa ideia de que parece-me que o catolicismo pós-conciliar, né, é uma coisa ruim. Né? E é mesmo. Não é ruim. Mas que é uma coisa, que é algo que tem problema, certamente tem. Logo, por causa disso, o Concílio Vaticano II é herético. Né? Então eu comecei a acreditar que, digamos assim, realmente o catolicismo tradicionalista não tinha argumentos bons a dar para muitas das suas teses, especialmente essa parte de crítica ao concílio, de crítica doutrinária ao concílio. Né? Isso aí é algo que não, ao meu ver, não tem muita justificativa. A hermenêutica da suspeita é um pouco, o que eu vejo muitas vezes é um pouco pueril, ainda que, de fato, me parece claro que existe uma crise que o Vaticano II está em uma relação causal com essa crise. O Vaticano II é uma causa da crise, sim. Porque na história existem consequências inesperadas e indesejadas. Ninguém tem o controle total das suas ações. Né? Talvez essa influência hegeliana tenha me feito perceber isso muito claramente. Mas assim, de modo geral, eu acredito que... Agora, é claro que os católicos tradicionalistas, eles têm estudos históricos, muitas vezes, muito melhores do que foi o concílio, de quais foram os vários conjuntos de ação, os vários núcleos de ação em relação ao concílio, do que os defensores do concílio, né? Isso aí é fato. Tem estudos históricos que são muito mais interessantes. As consequências do concílio, aí não tem nem como você negar muito bem. Então, é isso. Minha relação com o catolicismo tradicionalista é essa, né? Parece-me claro que a crise existe um estado de necessidade mesmo. Nisso eles têm razão, mas que eu não vejo, por exemplo, a necessidade dessa hermenêutica da ruptura. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.